Boa noite, povo de Deus. Estou tentando fixar aqui. Pronto. Boa noite, povo de Deus. Estamos começando mais uma live pra- de formação, a live de formação mariana. Vamos falar hoje sobre Nossa Senhora de La Salette. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Deixa eu convidar aqui o nosso convidado. Deixa eu só procurar ele aqui que ele já está online. Boa noite, padre. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Sua bênção. Deus te abençoe. Então, pessoal, esse aqui é o nosso padre Valteir. Ele é missionário de Nossa Senhora de Salete. Padre, o senhor poderia se apresentar para o pessoal aí, dizer da sua paróquia, de onde o senhor vem, onde o senhor evangeliza? Posso sim. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Aqui na Alemanha já são 11 horas da noite, né? Aí vocês estão com 18 horas. A gente tem o fuso horário. Então, eu me chamo Padre Valteir de Souza, eu sou brasileiro, da congregação Missionários de Nossa Senhora da Salete. Eu vou completar 10 anos de padre. Eu trabalhei 6 anos em Várzea Grande, Cuiabá, no Mato Grosso. Depois eu fui transferido para o Santuário de Nossa Senhora da Salete na França, no qual tive a graça de trabalhar quase 2 anos. E agora eu trabalho na Alemanha, em Stuttgart, uma comunidade de língua portuguesa. Trabalho aqui então com os Bacana. portugueses. Para portugueses? Trabalho com portugueses, isso. Bacana. Muito, muito legal, muito legal. Então, pessoal, vocês que estão entrando na nossa live agora, vai convidando o pessoal, convidando seus amigos, seus familiares, as pessoas que vocês querem que participe dessa live, que precisam ser evangelizados sobre o amor de Nossa Senhora, né? Então, vamos começar, padre? Podemos Se você começar, quiser, claro. se você quiser começar com uma pequena oração, nos abençoando, já que Uhum. somos com um padre, né? Nada mais Sim, justo. claro. Então vamos começar invocando a Trindade Santa, nós que festejamos no domingo, o domingo da Trindade, pedindo que ela esteja conosco, esteja onde você estiver, na sua casa, onde você está assistindo, e também a presença de Nossa Senhora aqui nessa noite, nessa tarde aí no Brasil, no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dom da nossa vida, por estarmos aqui juntos através desta live. Dignai-vos, Senhor, cuidar do coração de cada pessoa que nos acompanha. Derramai sobre ele, Senhor, a graça da paz, da alegria, da esperança. E afastai, Senhor, da vida de cada um todo tipo de mal. Pois nós acreditamos, Senhor Jesus, que o teu nome tem poder. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Amém. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no Agora no princípio, agora e princípio, agora e sempre. sempre. Amém. Amém. Amém, amém. Então, padre, a gente sabe, né, que a história de Nossa Senhora de Salete é uma história muito rica, muito profunda, na verdade, que nem todo mundo tem tanto conhecimento assim. Né? Confesso ao Uhum. senhor que, inclusive, eu não tinha tanto conhecimento de Nossa Senhora de La Salete até esse final de semana, quando eu comecei a dar uma estudada, uma pesquisada mais profunda. Uhum. Mas, padre, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre Nossa Senhora de Salete, quantas aparições foram, quantas pessoas que viram Nossa Senhora, como é que foi a história de Nossa Senhora de La Salete? Uhum. Bom, é um prazer falar para vocês um pouquinho da história de Nossa Senhora da Salete, e eu que tive a graça de viver lá no santuário onde ela apareceu no ano de 1846.
La Salette, ela realmente não é tão conhecida como Fátima e como Lourdes, né? Apesar de que são aparições que vieram depois, que se expandiram mais, mas La Salette hoje também ela se tornou bem conhecida por causa do movimento das mães que oram pelos filhos, que tem como padroeira Nossa Senhora da Salete. Então isso fez com que a devoção ela se espalhasse ainda mais. Mas eu acho que antes de nós falarmos propriamente de Nossa Senhora da Salete, nós teríamos que compreender um pouco o contexto onde e como ela apareceu lá na França, no ano de Perfeito. 1846. É interessante a gente lembrar que 1800, 1830, 1840 foi anos muito conturbados na Europa. E é interessante a gente lembrar também que a França sempre foi o berço do pensamento filosófico. E durante esse período dos anos 1830, 40 até 50, a gente percebe que a filosofia ela estava sendo muito difundida no mundo. E a filosofia, naquele contexto, naquela época, negava profundamente Deus. Então entrava um pensamento na cabeça das pessoas dizendo que não necessitavam mais de Deus para encontrar o caminho da felicidade. Uma negação muito profunda de Deus. E isso foi se enraizando e se espalhando mundo afora. E principalmente no ano de 1840 e ali 46, quando aparece Nossa Senhora da Salete, a França, que havia uma tradição, né, católica forte, a França estava com as igrejas vazias. E principalmente aquela região onde Nossa Senhora apareceu, em La Salette, onde havia um povoado e uma cidadezinha um pouco maior, chamado Corps, ali a igreja ou as igrejas já estavam praticamente vazias. Então havia um esquecimento muito profundo de Deus. Então, onde se esquece de Deus, com certeza outras ideias começam a chegar e faz com que o povo eles tenham outros tipos de pensamento, mas faz com que o povo também se esqueça de Deus. Uhum. E foi aí, nesse contexto, então, que Nossa Senhora aparece para duas crianças. E o lugar que ela aparece é um lugar, assim, muito cheio de mistério e um lugar, assim, muito diferente, porque é no alto de uma montanha a 1.800 metros de altura. E esse lugar, ele faz parte dos Alpes franceses. Os Alpes, na verdade, são vários países que o compõem. Então, tem a Alemanha, a Áustria, a Suíça, a Itália, e ali onde ela apareceu, é um pedacinho, num lugar ali nos Alpes, a 1.800 metros de altura. E ela apareceu então para duas crianças, chamado Maximino, que tinha na época 11 anos, e para uma adolescente, uma menina, que tinha 14 anos. E eram duas crianças extremamente pobres, pobres em todos os sentidos. E por que Nossa Senhora aparece para duas crianças, né? A gente busca talvez às vezes interpretações e encontrar um sentido para isso. Mas o que a gente diz é que as crianças são escolhidas porque elas são puras. Diferente de nós adultos que interpretamos as coisas às vezes ao nosso modo, as crianças não. Elas têm o poder de interpretar tal qual, de forma literal, e talvez seja por isso que Nossa Senhora as escolheu. Mas as crianças de La Salette, diferentes de Fátima, elas conheciam muito, muito pouco da religião. Até porque naquele lugar a religião já não dizia muito para as pessoas. Uhum. Então elas nunca tinham frequentado também a catequese. Nunca tinham ido à catequese, não tinham estudado, eram extremamente ignorantes no sentido educacional. O Maximino, para você ter uma ideia, o menino, ele perdeu a mãe, ainda bebê. O pai, ele se casou de novo. E o menino tinha um problema muito sério com a madrasta. Então, criado com a madrasta e o pai tinha problema com o alcoolismo. Então, tudo isso fez com que o coração do Maximino fosse um coração muito carente.
carente de amor, carente das coisas de Deus, carente de tudo. E a Melânia, ela também era uma jovem de família muito, muito pobre. E quando a gente fala de pobreza naquele contexto, significa de passar fome realmente, da criança ser emprestada para os vizinhos para cuidar do rebanho. E lá, na França, nos Alpes, a temperatura às vezes chega a menos 15 graus. Então é um frio muito, muito forte. E a Melânia, né, ela tinha 14 anos, mas a aparência dela era como se ela tivesse uns 10 anos. Muito fraquinha. Talvez por causa da pobreza, se alimentava muito mal. E normalmente ela ficava, durante o inverno, o verão, ela ficava emprestada para algumas famílias para cuidar dos rebanhos. Então cuidavam Uhum. das vacas ou das ovelhas lá na montanha. E essas duas crianças, elas viviam, ou seja, seria praticamente para a gente entender, no pé da montanha, né, de onde Nossa Senhora apareceu, bem embaixo, que era na cidade de Corpus. Mas essas duas crianças, elas não se conheciam, por incrível que pareça. Era um povoado, numa cidadezinha bem pequena, mas elas não se conheciam. Se cruzaram no meio do E caminho, né? se cruzaram mais ou menos 3 dias antes, Uhum. porque onde Nossa Senhora apareceu não havia nada, até hoje não existe nada, não existe moradores no alto da montanha, só mesmo o santuário, mas o Maximino também foi emprestado por uma família para cuidar das vacas, né? Uma pessoa, um senhor lá dos Ablandãs, que era o nome do povoado, precisava de um pastor. E ele não era pastor, mas são as coisas de Deus, né? As coisas começam a se encaminhar. Então ele foi levado para os Ablandãs, para esse povoado, e a Melânia já estava ali, naquele lugar. Então, ao ser levada para lá, os dois serem levados para este lugar, eles conversam, talvez muito rapidamente se encontraram e combinaram de no sábado, pela manhã, eles subirem no alto da montanha para levar as vacas para pastar, né, para se alimentar, porque tinha pasto bom, erva boa no alto daquela montanha, em Uhum. 1846. E a gente sabe que o sábado na liturgia, para nós católicos, a gente sabe que o sábado é o dia dedicado a Nossa Senhora, né? O sábado é mariano. E aquele sábado era vésperas de Nossa Senhora das Dores. Até então, 1846, a liturgia não tinha ainda uma data definida para a festa de Nossa Senhora das Dores. Então era sempre normalmente no terceiro domingo de setembro. Uhum. Então no sábado, 19 de setembro, as crianças devem ter levantado muito cedo e subiram a montanha. E a subida era muito lenta, né? Imagina, com as vacas, é tudo muito difícil. E quando eu morei lá em La Salette, eu acompanhei, fiz o caminho dos pastores, né? E é uma subida muito difícil, né? E corre o risco de você cair, se machucar, e as crianças estão Muito. saindo cedo. Eu ia Uhum. perguntar se é muito íngreme, muito Bastante íngreme, pedregulho, essas coisas. bastante, muito, muito, muito pedregulho, íngreme. Então eles subiram e chegaram onde ocorreu a aparição por volta mais ou menos das 10h30, 11 horas da manhã. Né? Aham. Os que conheceram a história, os que escreveram sobre a história, dizem isso, que eles relataram. Então eles chegam neste lugar, deixam as vacas pastando. Então, por volta do meio-dia, mais ou menos, eles vão almoçar, vão se alimentar. E naquela época era a base da comida francesa. Até hoje eles comem muito queijo, né? O queijo francês é muito conhecido mundialmente. E eles comem o queijo e o pão, se alimentam, ficam sempre cuidando das vacas, porque a missão deles era estar cuidando do rebanho, né? E imagina, no alto da montanha, se aquelas vacas elas se perdessem, seria uma tragédia. Elas iriam cair e as crianças iam ser punidas, né? Porque o trabalho era cuidar extremamente daquelas vacas. Então, uma coisa que acontece, que é muito diferente, que a gente fala, é que os dois pastores, após eles almoçarem, eles vão deitar num lugar, no exato lugar onde Nossa Senhora apareceu. E eles vão dormir ali. Não era normal.
A gente fala que o sonho, ele também é muito teológico, né? O sono. Uhum. Muitos profetas, né? Como já no Novo Testamento, José, ele teve revelações em sonho, né? Dormindo. E as crianças, elas dormem num determinado momento, e quando elas acordam, primeiro a Melânia, né, muito atenta, ela acorda desesperada, porque na cabeça dela, de criança, as vacas haviam se perdido ali naquele lugar. Então ela acorda já com muito medo, assustada, e também acorda imediatamente o Maximino. Maximino. Acorda, e aí eles correm porque era dentro de um vale onde eles estavam, e eles sobem, né, uma pequena barranca, Uhum. e do alto eles percebem que as vacas estavam tranquilas, não tinha acontecido nada com essas vacas, né? Tava tudo muito tranquilo ali. Porém, quando a Melânia olha para o lugar onde eles estavam dormindo e haviam deixado as sacolas deles, ela percebe, os dois percebem que havia um clarão muito grande. E eles vão dizer, na linguagem deles, que era como se o sol tivesse caído naquele lugar. Claro, eles ficam com medo, né? Naquele momento, mas eles percebem que aquele clarão de luz ele começa a abrir, ele começa a se abrir, e aí eles percebem que dentro daquela luz havia uma senhora sentada sobre uma pedra em lágrimas. Eu imagino que quando a gente vê uma mãe em lágrimas, o nosso coração também fica comovido. E principalmente o coração daquelas duas crianças, né, que faltava talvez o afeto maternal. As crianças ficam comovidas, ultrapassam o medo e elas percebem, aqui a gente tem a imagem de Nossa Senhora, né, dá para dar uma olhada aqui, eles veem Dá sim. ela dessa forma. Tá dando para vê-la? Tá dando sim. Então, ela Perfeito. sentada sobre uma pedra e a mão sobre o rosto, a mão no rosto e chorando muito. No primeiro momento, o Maximino, ele era muito levado, ele pensa que era uma mãe que talvez tinha sido espancada pelo marido ou pelos filhos e que tinha fugido para a montanha e estava ali chorando. Mas essa ideia logo passa da cabeça dele. Então ela vai se levantar e vai chamá-los, vai fazer um convite, que aí é o primeiro momento da mensagem de Nossa Senhora da Salete. Ela vai dizer: Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade. Se meu povo não quer submeter-se, sou forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte, tão pesado, que não posso mais suportar. Dei-vos 6 dias para trabalhar e reservei-me o sétimo, e nem isso querem me conceder. É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. Há quanto tempo sofro por vós? Então a mensagem de Nossa Senhora, ela é um lamento, um clamor muito grande e que mexe muito com o coração daquelas duas crianças. E todo o tempo a mensagem de Nossa Senhora da Salete, ela é cristocêntrica, porque quando as crianças se aproximam de Nossa Senhora, elas descem e vão ficar muito perto dela, Nossa Senhora fica de pé, eles vão observar e vão narrar depois todos os detalhes das vestimentas de Nossa Senhora. Eles vão dizer que ela estava vestida como uma camponesa, uma senhora francesa, porque as aparições, Nossa Senhora sempre vem vestida conforme a região, né, para que as crianças Isso. para que elas pudessem Conforme a compreender, região, a né, cultura, né? conforme a Como cultura. Guadalupe, foi Isso, como Guadalupe, como justamente. Fátima. Como Fátima, em qualquer lugar onde Nossa Senhora aparece, ela se adapta à realidade daquela cultura, até porque se Uhum. ela aparecesse de forma diferente, as crianças não iam compreender nada, né? Devia ser reconhecida, né? Não iam reconhecê-la. Então, eles vão dizer que no peito de Nossa Senhora tinha um crucifixo muito grande, que era meio que anormal, né? Um crucifixo muito grande. E eles narraram que aquela luz, aquele sol no início, quando eles enxergaram como se o sol tivesse caído, essa luz nascia do crucifixo, saía
do crucifixo. A gente diz assim, Jesus Cristo é luz do mundo, luz das nações, né? Jesus é sempre luz na nossa vida. É sempre luz nas trevas, quando nós passamos por qualquer situação difícil, a gente fala que Jesus é a luz que ilumina, que fortalece. Então, e realmente, no peito de Nossa Senhora, Jesus é a luz verdadeira que inundou, que inundava o coração daquelas duas crianças no alto daquela montanha. E o Maximino, ele era um pouco mais baixo do que a Melânia. Então, durante a aparição, ele ficou muito focado no Cristo, no peito de Nossa Senhora. E ele dizia que o Cristo, ele respirava, ele estava vivo. Então, o Cristo que Nossa Senhora carregava no peito é o Cristo ressuscitado, né? O Cristo que venceu a cruz. É o Cristo que nós acreditamos, é o Cristo que é força, é o Cristo que é esperança, que é amor verdadeiro. E as lágrimas de Nossa Senhora, a Melânia diz que elas corriam dos olhos de Nossa Senhora, corriam e caíam sobre o Cristo. Então o Cristo secava as As lágrimas lágrimas de da Nossa sua Senhora. mãe, as lágrimas de Nossa Senhora, as lágrimas da mãe. E a gente lembra muito aí a Nossa Senhora das Dores, Do né? A peito ali. Maria a Nossa Senhora que esteve lá do lado da cruz, que chorou, né, lágrimas de sangue, como diz a canção, né, a dor profunda de Nossa Senhora ao ver o filho morto naquela cruz. E essa mesma lágrima, ou essas mesmas lágrimas, Nossa Senhora derrama em La Salette, nesta aparição, naquele momento. E a Melânia, como ela era um pouquinho maior do que o Maximino, então todo o tempo ela observava o rosto de Nossa Senhora. E ela dizia que enquanto Nossa Senhora falava, ela percebia o rosto de uma mãe cheia de tristeza. Ou seja, o que Nossa Senhora faz nessa aparição em La Salette é mostrar para o mundo, para a humanidade, através daquelas duas humildes, simples crianças, crianças pobres, é dizer que o mundo precisa de conversão. O mundo precisa ser transformado, o mundo precisa ser mudado. Porque da forma que o mundo estava e da forma que o mundo está, com certeza as coisas realmente elas não iriam bem e não estão bem. Então o mundo precisa fazer a vontade do filho dela, aquele que está ou estava na cruz naquele momento. Então isso é muito profundo, né? Porque mexe muito com o coração das duas crianças. Uhum. Mas depois desse momento em que elas narram os detalhes das vestimentas de Nossa Senhora, percebe-se também que ela tinha um manto, tinha umas rosas sobre os ombros e sobre os pés e sobre a cabeça. Então a gente costuma interpretar que essas rosas são as contas do terço, porque Nossa Senhora ela pede, né, que a gente reze, né? Em La Salette ela pede para que as crianças rezem. Nas outras aparições, Nossa Senhora está sempre falando sobre o valor e o fundamento da oração, né? Que nós, cristãos, sem oração, nós somos extremamente vazios, que é através da oração que nós fortalecemos a nossa vida, o nosso coração, e é através da oração que a igreja se fortalece, que a família se fortalece, e todos nós seguimos firmes na nossa fé. Então, a Uhum. oração está muito presente. E no decorrer da mensagem, que durou mais ou menos 25 minutos, né, toda a conversa de Nossa Senhora com as crianças, um momento muito importante da aparição, e que ela vai dizer, se converterem, as pedras e os rochedos se transformarão em montões de trigo. Claro que é uma linguagem metafórica, né, mas dizendo assim, de forma resumida, se o mundo fazer diferente, essa é a proposta de Nossa Senhora, se o mundo fizer diferente, aquilo que parece impossível pode se tornar possível. E depois Nossa Senhora continua então a mensagem, continua conversando com as duas crianças e ela faz uma pergunta para as duas crianças assim, e essa pergunta talvez sirva para nós hoje, né? Ela diz assim, fazeis bem vossa oração, meus filhos?
E as duas crianças vão dizer: não muito, senhora. E ela diz: ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem. Um Pai Nosso e uma Ave Maria, pela manhã e pela noite. Quando puderdes, fazei mais, rezai mais. Então ela fala da profundidade da oração. E as duas crianças, ao contrário de nós, as crianças não mentem, né? Elas falam porque elas não rezavam e elas conheciam muito pouco o que era realmente a oração. E Nossa Senhora pede para elas rezarem, então, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Então, em La Salete, diferente dos outros lugares, ela não pede o terço, mas pede a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. E quando puderdes, fazei mais e rezai mais. É o que talvez a gente busca fazer durante o nosso momento de oração. Às vezes a gente reza, talvez um Pai Nosso, uma Ave Maria só, mas há dias que a gente reza muito mais do que isso. E a gente sente que o nosso coração precisa realmente de oração para que nós sigamos confiantes na nossa fé. E depois que Nossa Senhora faz essa conversa com as duas crianças, então, sobre a oração, ela vai lembrar de um fato que vai mexer muito com o coração das duas crianças. Mas antes disso, ela fala um segredo, tanto para Melânia quanto para o Maximino. E nenhum, na verdade, sabe o que Nossa Senhora diz para o outro. Ela fala um segredo e depois ela continua a mensagem, continua contando e narrando ali a situação. E um fato muito interessante é que ela vai dizer, então a gente percebe assim, o quanto Nossa Senhora está presente nos momentos difíceis, nos momentos bons da nossa vida. Ela vai lembrar de um fato que o Maximino estava com o pai na França. Naquele contexto plantava-se muito o trigo, né? O trigo era a base, porque o pão é como se fosse o arroz e feijão nosso, né? E no Brasil a gente come todos os dias. Então o pão eles comem praticamente todos os dias. E o pai do Maximino foi na colheita onde ele trabalhava, e quando ele pegou o trigo junto com o patrão, ele mostrou para o Maximino, o trigo todo se esfarelou, não sobrou nada. E Nossa Senhora vai dizer: você lembra desse fato na terra de Cuã, quando o trigo, vocês pegaram as espigas do trigo, né, as sementes do trigo, e não sobrou praticamente nada? E o Maximino, ele já não tinha lembrado dessa história. Depois, a partir desse momento, ele disse assim: ah, senhora, agora lembro. Então, isso é para dizer que nos momentos da nossa vida que a gente passa por tribulação, por momentos de dificuldades, em todos os instantes, através da nossa fé, Nossa Senhora se faz presente. Ela nos ampara, ela nos dá força para que nós vençamos as tentações e assim também para que nós possamos carregar a nossa cruz, né? Porque a vida é bela em muitos momentos, mas também em muitos outros ela se torna um calvário, é dolorosa, né? E principalmente no contexto que nós estamos vivendo hoje, talvez nesse contexto de pandemia no mundo, nesse contexto de controvérsias, que às vezes a gente fica desesperado, a gente não consegue compreender, ou a gente fica com o nosso coração tão assim enfraquecido, a gente percebe que Nossa Senhora, nesses momentos, ela também está presente na nossa vida, intercedendo por nós. E ao final, então, ela vai dizer: vão, meus filhos, anunciem isso a todo o meu povo. Depois ela repete mais uma vez: vamos, meus filhos, anuncie isso a todo o meu povo. E a partir desse instante, então, Nossa Senhora, ela vai andando do lugar onde ela está. As crianças vão dizer que era como se ela flutuasse. Então ela atravessa um córrego que havia ali e ela vai para o alto daquela encosta, e de lá as crianças correm atrás dela, ficam na frente dela, e ela repete mais uma vez: vamos, meus filhos, anunciem isso a todo o meu povo. E a partir daquele momento, ela olha na direção que muitos interpretam, que é a direção de Roma e de Jerusalém, e dali ela vai desaparecendo. O Maximino vai dizer que era como manteiga no fogo o jeito que ela desapareceu. Foi se derretendo no ar
E ele dizia assim, se soubesse que era uma santa, ele teria pedido para que ela o levasse consigo. Na fragilidade dele de criança, né? E eles sempre a chamaram de a Bela Senhora. Eles nunca chamaram de Nossa Senhora a Bela Senhora. Sempre a Bela Até então Senhora. eles não têm um discernimento, né? Que era Nossa Senhora. Até então eles não tinham discernimento que era Nossa Senhora. Talvez o coração deles sentisse, né? Eu acredito que sim, porque é um mistério muito grande e tão profundo. Mas como eles não tinham a prática da religião, eles não Uhum. conseguiam fazer o discernimento. Eles precisaram, claro, de ajuda de algumas pessoas para discernir isso e para ter a certeza no coração de que era a Virgem Maria. Eles vão dizer que todo esse processo durou mais ou menos 20, 25 minutos, a aparição. O momento que eles viram, o momento que ela deixou a mensagem e depois que ela desaparece ao céu. E La Salette, diferente de outros lugares, de outras aparições, foi uma única vez. Nossa Senhora nunca mais voltou naquele lugar. Foi 19 de setembro de 1846, por volta das 3 horas da tarde, então que ela conversa com as duas crianças, deixa essa mensagem, que como base é a conversão e a reconciliação para elas, desaparece, e depois daquele instante, né, as crianças ficaram, com certeza, com o coração transbordando da presença de Nossa Senhora, mas elas tiveram que voltar à realidade, né? Tiveram que voltar e descer com o rebanho lá para os Ablandãs, que era descer a montanha. E quando Uhum. elas chegaram, talvez, eles disseram que Nossa Senhora apareceu por volta das 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é o horário da misericórdia, né? O horário que a gente diz que Jesus morreu. Então está tudo muito conectado em La Salette. O sábado, como o dia mariano, era as vésperas de Nossa Senhora das Dores, e 3 horas da tarde, o momento da morte de Jesus, o momento, talvez, do sofrimento profundo da humanidade, e elas descem, chegam lá, e elas vão contar, vão relatar o que elas viram lá em cima. Primeiro, quando elas chegam, elas vão contar para a avó da família, né? Não era a avó delas, era a avó da família Pra, onde a Melanie estava hospedada. Então eles vão contar e o Maximino vai perguntar, olha, a senhora não viu uma bola de luz ou como se o sol tivesse caído lá em cima da montanha? Uma pergunta inocente de criança, né? Ela vai dizer que não. Mas aí quando os dois relatam a história, a senhora Pra, a avó, ela vai dizer, aquela que vocês viram lá em cima, aquela bela senhora, é a Virgem Maria, a Mãe de Deus. Então é a primeira pessoa que vai acreditar que foi Nossa Senhora que apareceu no alto daquela montanha. Ela vai dizer, olha, Uhum. essa história, Nossa Senhora apareceu para que talvez os meus filhos, a minha família, possam se converter, possam mudar de vida. E é claro, na sabedoria dela, né, daquela senhora, daquela avó, ela tinha um pouco de razão. As crianças, depois disso, então, o Maximino e a Melânia, no domingo, vão à missa. E criança, você sabe que criança não segura nenhum tipo de história, né? Ela sai Elas, rasgando para elas todo mundo. saem rasgando para todo mundo, elas contam. Já tinham contado para as famílias ali, as famílias tinham ficado muito assim estarrecidas, chocadas com a história, com a situação. Depois, no domingo de manhã, elas chegam e contam para o padre de La Salette. La Salette, só para a gente entender, La Salette é Nossa Senhora da Salette por causa do lugar, né? La Salette, em francês, La Salette seria uma pequena sala no meio da montanha. Esse é o significado da palavra, né? Da palavra Uhum. Salette. Então, conversam com o padre fica extremamente perturbado. Fico me imaginando se fosse eu também ficaria, né? Acho que qualquer padre ficaria extremamente perturbado com uma história dessa, né? E é claro que a igreja ela é muito cautelosa, né, nas aparições, né? Existe todo um processo por trás da situação e é claro, precisa ter muita análise, né? Você não pode acreditar em tudo aquilo que você escuta. Então, talvez um pouco o padre deve ter ficado perturbado um pouco por causa disso. Mas, enfim, mesmo perturbado, ele conta na missa, na homilia, ele conta o que as crianças viram na montanha. Aquilo foi como uma pólvora, né? Dali de La Salette,
aquilo já passou para Corpes, Corpes para Grenoble e se espalhou, começou a se espalhar muito rápido pela França. Então chegou em Grenoble e o bispo de Grenoble, Dom Brulhar, ele escuta a história, chama as crianças para conversar. Antes disso, um pouco, as crianças também foram interrogadas pelo prefeito, tanto de Corpes como de La Salette. Queriam que eles negassem de qualquer maneira, porque alguns diziam que eles tinham inventado a história, né? Que começam as contradições, né? Tentando encontrar contradições, mas os dois, interessante que em nenhum momento eles contradizem a história. E interessante que a história que Nossa Senhora fala para eles, a mensagem, desculpa, que Nossa Senhora diz para as duas crianças, ela começa em francês e as duas crianças não falavam francês, porque eram crianças que não tinham ido à escola, então elas falavam o patuá, que era um dialeto ali da região. Então, quando Nossa Senhora percebe que eles não estavam entendendo praticamente nada, ela começa a falar em patuá e termina depois repetindo em francês. E elas gravam muito rapidamente a história do jeito que Nossa Senhora contou, tanto em francês como em patuá. E a gente sabe que se alguém chega e conta uma história pra gente que numa língua que a gente não tem domínio, a gente não grava praticamente nada, né? Aham, E as certeza. crianças gravaram tal qual. Então por isso que é muito de Deus, né? A situação toda ali tem muito o mistério dos céus, né? Nessa aparição de Nossa Senhora da Salete. E querem fazer com que elas mudem a versão. Em nenhum momento elas mudam a versão, elas vão defender tal qual Nossa Senhora falou para elas. Vão sofrer muita perseguição, porque eram crianças muito humildes e as pessoas são muito maldosas, né? Existe uma maldade muito grande em todos os sentidos. E talvez um dos erros que houve, mas não posso talvez afirmar que erro, mas porque La Salette foi antes tanto de Lourdes como de Fátima. Depois, Lourdes e Fátima aprendeu a lidar com os videntes a partir da experiência de La Salette. Então, a igreja ela não acompanhou, talvez, as crianças depois da aparição do jeito que deveria. As Entendi. crianças ficaram muito à margem. Então, elas sofreram demais. E não tinha estrutura familiar nenhuma. O pai do Maximino várias vezes ameaçou bater nele para que ele negasse a história. E nisso tem um episódio interessante, porque quando o pai chega bêbado em casa e diz assim: olha, você pare com essa história que você viu Nossa Senhora lá em cima naquela montanha. Ele olha para o pai e diz: pai, mas ela falou do Senhor. E a partir desse momento, o pai cai em lágrimas e começa o caminho dele de conversão. E 5 anos depois da aparição, o pai ele morre, mas antes disso ele sobe a montanha e acredita veemente, leva uma cruz lá para o alto da montanha e acredita veemente na aparição de Nossa Senhora da Salete. E mais um fato assim, muito importante em relação a Nossa Senhora da Salete é que exatamente no lugar onde Nossa Senhora esteve sentada, chorando durante todo o tempo, ali começa uma fonte. Talvez no Brasil, em alguns lugares fala fonte, mina d'água, não sei como diz, mas começa a verter água ali. Não sei na região de vocês diz o quê? Fonte mesmo? Aqui é fonte, fonte. Fonte, né? Na minha Fonte, região, olheiro, fonte. olheiro. Olheiro, nunca tinha ouvido. É olheiro também. Se falar fonte e falar olheiro, todo mundo reconhece como a mesma coisa. Uhum. A minha região fala mina d'água, uma coisa assim. Então, aí, no lugar onde ela esteve sentada, começa a jorrar água, porque no domingo de manhã a Melânia foi com a família onde ela estava, foram lá, ela foi mostrar o lugar exato onde eles tinham visto Nossa Senhora. Então, quando eles chegam lá, a Melânia chega, ela percebe que está jorrando água, porque passava um pequeno riacho, pequeno, já estou sendo redundante, passava um riacho ali, e só que secava, né, por causa dependia da época das chuvas, né? Uhum. Mas nessa época não tinha água. Então, a partir daquele momento, começa a jorrar água e essa fonte nunca mais secou. E houve, acho que em 1960, teve uma das piores secas na Europa
e a água da fonte Não secou. continua, ou continuou jorrando, não secou. E também, eu estive lá, isso eu presenciei no inverno, né? Chegaram a ter até 8 metros de neve e a água não congela, continua jorrando. Então, assim, é um mistério muito grande. E houveram também relatos de pessoas que foram curadas tomando daquela água. Então, eu costumo dizer que é uma água santificada, né? Água bendita. E a água tem uma simbologia muito grande. Então, muitas pessoas que vão a La Salette, elas bebem daquela água e encontram nela força, né, para seguir o caminho, né, ali aos pés, aos pés de Nossa Senhora da Salete. É a fonte milagrosa na montanha da Salete, né, a 1840, a 1.800 metros de altura, né? Isso aconteceu em 1846. 5 anos depois, o bispo de Grenoble ele vai reconhecer a aparição de Nossa Senhora da Salete. Foi bem rápido, porque tem algumas que demoram mais, né? Então, 5 anos depois ele reconhece que Nossa Senhora esteve ali no alto daquela montanha. E é claro que as pessoas curiosas, mas outras devotas também, começaram a subir a montanha. Então, muita gente de diversos lugares. E hoje em La Salette tem estrada. Tem estrada, os ônibus conseguem chegar até o alto da montanha. Mas naquela época não tinha estrada, então tudo era muito difícil para chegar ali. Tinham que chegar a maioria realmente a pé, ou depois no lombo dos animais, né, das mulas. Então, naquele contexto ali de dificuldade, no primeiro ano da aparição tinha muita gente no alto da montanha. E o que acontece? Então o bispo percebeu que aquele lugar precisava de acompanhamento. Então ele pediu que um grupo de padres fossem lá para amparar as pessoas, né? Muitas pessoas que iriam ali precisavam de ajuda, talvez, de conforto, de uma palavra. E esses primeiros padres que foram lá para o alto da montanha, construíram um lugarzinho, imagina, no meio daquele frio, porque o frio ali é demais, né? Tem um relato de um padre que conta que um dia ele acordou, né, isso lá em 1850 e um ou dois mais ou menos, acordou, o cobertor todo estava congelado, tinha nevado a noite inteira. Então, assim, o frio é extremamente forte, Intenso. intenso mesmo. Então, esse grupo de padres que foram convidados pelo bispo, esse grupo, então, no futuro se tornam os primeiros sacerdotes missionários de Nossa Senhora da Salete. Então, a partir daí, começa a congregação. Nós defendemos a tese de que o nosso fundador foi o bispo, Dom Brulhar, porque foi ele que pediu para que esse grupo de sacerdotes, esse grupo fosse para o alto da montanha para cuidar dos primeiros peregrinos, né, para anunciar já a mensagem da reconciliação. Uhum. E essa congregação, então, da qual eu faço parte, surgiu ali a partir do fato da mensagem da aparição de Nossa Senhora da Salete. Depois ela começou a se espalhar, né? Muito rápido, ela se espalhou mundo afora, e hoje nós estamos presentes mais ou menos em, creio que 31 países. Nós estamos em 31 países e somos 900 e poucos padres, né, espalhados pelo mundo, e também há as irmãs de Nossa Senhora da Salete. Então são vários, assim, a mensagem foi muito rápida, né? Graças a Deus, talvez não. Era isso que Nossa Senhora queria, né? Que essa mensagem sobre a conversão, sobre a reconciliação, sobre a transformação do coração, ela fosse anunciada a todas as pessoas. Acho que assim como Fátima, né, que foi num período de guerra, e na Salete foi um período pós-Napoleão, né? Um período pós-Napoleão, um período de revolução, Revolução Francesa, salvo engano, não é isso, pai? Um período muito Sim, conturbado. uhum, 1789. Um período muito conturbado, né? A religião perdendo toda a validade dela, né? Uhum. Toda essa mentalidade se distanciando de Deus, igrejas vazias, e tudo isso a gente sabe que faz o coração de Nossa Senhora sofrer, né? Nossa Senhora, ela está sempre atenta a tudo, e ela, em meio às circunstâncias, às dores, Nossa Senhora, ela vem ao encontro da humanidade. Então, o céu se encontra com a terra, literalmente, lá no alto daquela montanha,
pedindo para que o mundo vivesse a reconciliação e continue a viver a reconciliação. E a gente percebe que a mensagem é muito atual, né? Parece que é para os dias de hoje, né? E as coisas não Uhum. mudaram muito, né? Eu costumo dizer, se Nossa Senhora tivesse aparecido hoje, talvez as pessoas iriam filmar, colocavam no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, a mensagem, mas naquela Tirava uma época não tinha selfie com nada ela. disso. Tirava uma selfie com ela, mas naquela época nem o correio chegava naquela região. Era muito, muito lento, mas mesmo assim a mensagem ela se espalhou. Ela foi chegando nos corações e foi convertendo multidões e pessoas que foram subindo ali. E aí construíram o santuário de Nossa Senhora da Salete, que está lá no alto daquela montanha, que foi o lugar onde eu vivi. O santuário foi construído, acredito que entre 12 e 13 anos depois da aparição. O santuário foi construído com as pedras daquela montanha e construído também para acolher as pessoas que queriam chegar ali. E hoje ele também é um lugar de acolhida, né? Chegam Uhum. pessoas do mundo inteiro que visitam, que têm a oportunidade de ficar ali uma noite ou talvez mais dias, fazendo essa experiência profunda com Nossa Senhora, esse momento de encontro com a Mãe. E a gente vê assim, durante esse tempo que eu fiquei ali, eu me emocionava muito ao ver gente chegando de diversos lugares do mundo e tendo esse encontro tão profundo com Nossa Senhora. E o que mais chocava era eles chegarem e observarem Nossa Senhora chorando. Mexe muito com a gente, né? A gente vê a Virgem Maria em lágrimas, né? E em lágrimas pela mudança do mundo, pela mudança de atitude, de coisas simples. E ali é o lugar de consolar Nossa Senhora, mas também de encontrar elementos, talvez de esperança e de coragem, de amor, para continuar o caminho de evangelização, né? Padre, eu estudando esse final de semana, eu vi alguns relatos em relação às mensagens do Apocalipse de La Salette, que ela Uhum, fala aos dois pastores várias mensagens. uhum, Eu queria saber, é porque assim, eu não, eu confesso assim, como já falei antes, eu não tenho um conhecimento tão profundo, quer dizer, não tenho, uhum, né? E não tive o conhecimento de muita coisa de Nossa Senhora de La Salette, como o senhor está relatando agora, muita coisa, muito detalhe que a gente não tem conhecimento. uhum, E muitas coisas que ela fala nessas mensagens que se relatam até o dia de hoje, né? uhum, Então, teve um aqui que eu guardei que eu não sei se foi verdade isso, mas se foi ou não, eu queria até que o senhor falasse. uhum, Ela fala assim: haverá guerras até a última guerra, que será movida pelos 10 reis do anticristo, cujo objetivo será o mesmo e serão os únicos a governarem o mundo. Ela ainda uhum, fala assim: antes que isso aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa, senão se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Então é mais ou menos o que a gente vive até hoje também. Uma falsa paz, né, de certos momentos. uhum, Daí eu vi nessas minhas pesquisas que, vixe, tem inúmeras mensagens que elas falam, que Nossa Senhora fala para essas duas crianças. uhum. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho se é verdade essas mensagens que tem, mensagem apocalíptica de Nossa Senhora de La Salette. Sim, sim. Então, na verdade, essas mensagens apocalípticas, elas não fazem parte do conteúdo da mensagem de Nossa Senhora da Salete naquela aparição. Então Hum, surgiram muitas interpretações que não têm a aval da igreja e nem da minha congregação, por exemplo. Nós entendi. não pregamos essas mensagens apocalípticas de Nossa Senhora da Salete. Até porque o que ela relatou foi aquilo que as duas crianças elas ouviram naquele instante, durante aquele tempo, naqueles 25 minutos mais ou menos, e as interpretações elas vieram a partir do segredo que Nossa Senhora disse para Melania e para o Maximino. Mas na verdade, os segredos
Depois a Melânia teve que escrever o segredo por causa da pressão. Se era segredo, primeiro que segredo não era para ser revelado. Diferente de Fátima, que Nossa Senhora pede para que depois ela conte em La Salette, ela não pediu para que revelasse nada disso. Entendi. Na verdade, eram conselhos pessoais para as duas crianças. Talvez coisas próprias da vida delas. Mas com o passar do tempo e a pressão muito grande, a Melânia escreveu vários relatos e também influenciada pelo contexto e pela época, falando sobre o segredo. Então, a partir daí, dessas interpretações que não tiveram o aval da igreja, é que surgiram tudo isso que a gente encontra quando a gente entra na internet sobre La Salette. Na verdade, não é. Então, a Entendi. mensagem de Nossa Senhora da Salete, resumida, é a mensagem sobre a reconciliação e sobre a conversão. O que ela disse lá no alto daquela montanha não tem muita novidade. É aquilo que nós já sabemos sobre Jesus, mas ela vem reforçar para que o mundo mude, para que o mundo se transforme, nós precisamos viver a reconciliação. Então, essas coisas apocalípticas, elas não fazem parte da mensagem de Nossa Senhora da Salete. São interpretações que vieram depois. Surgiram também até movimentos em relação àquilo que a Melânia escreveu, trazendo esse tipo de interpretação. Mas não tem essa validade da igreja. A igreja nunca aprovou isso, porque Nossa Senhora apareceu uma única vez no alto daquela montanha, e essa mensagem a gente pode procurar na íntegra, né? A mensagem de Nossa Senhora da Salete, que a gente vai encontrá-la. Nós temos o site onde vocês podem procurar, que é o Portal Salete, que é o site da minha congregação, e tem em todos os idiomas hoje praticamente, porque a congregação está presente em diversos países e quase em todas as línguas, mas nenhuma ela tem esse sentido apocalíptico que a gente encontra nessas interpretações. Porque tem um momento também que ela vai dizer e que as pessoas às vezes interpretam e ficam com medo. Por quê? Porque, por exemplo, ela vai dizer, se tiverdes trigo, não se deve semeá-lo. Tudo o que semeardes será devorado pelos insetos, e o que produzir se transformará em pó ser malhado. Virá uma grande fome, e antes que a fome chegue, as crianças menores de 7 anos serão acometidas de tremor e morrerão entre as mãos das pessoas que as carregarem. Os outros farão penitência pela fome, as nozes caruncharão e as uvas apodrecerão. E realmente essas palavras de Nossa Senhora, uma profecia, realmente vai acontecer. Logo, um ano depois, várias crianças de Corpus morreram por causa da fome. Então, não é que isso seja algo negativo de Nossa Senhora, mas tudo isso é fruto do quê? É fruto da desigualdade social que há no mundo. Por exemplo, se os países mais próximos ajudassem aquela região que no momento estava passando por isso, não teria perdido essas crianças, né? E Nossa Senhora traz esse tipo de alerta, né? E hoje o mundo é a mesma coisa, né? A realidade que nós estamos vivendo, né? Essa questão da pobreza, desigualdade social. Se houvesse mais partilha, se houvesse mais solidariedade, se o amor prevalecesse, não teria tantas mortes, né? É até importante, Simone falou aqui, ótimo esclarecimento. É até importante esclarecer essas coisas, porque Uhum. como de nós somos leigos para isso e a gente sai pesquisando, querendo saber mais com sede e termina que por um vacilo ou alguma outra coisa a gente termina acreditando, né? Sim, Em outra coisa. Por isso que é importante o esclarecimento. claro. Durante o período que eu estive na Salete, muitas pessoas que chegavam a La Salete chegavam também com essa mensagem apocalíptica e que eu, na verdade, desconhecia. Depois eu fiz algumas pesquisas e realmente encontrava esse tipo de relato. E Nossa Senhora não disse nada disso, né? Interessante que e ela não apareceu outra vez, ou 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes, como nos outros lugares, como em Fátima, por exemplo, que ela apareceu outras vezes, e o segredo de Fátima, que ela depois pediu que fosse revelado, então La Salete não, ela não pediu que fosse revelado o segredo. E ela também não fez esse tipo
de mensagem, não deixou essa mensagem no sentido apocalíptico, né? Destruição do mundo, que o mundo ia ser destruído, e também, assim, uma crítica muito grande aos padres. E a gente, ao olhar para Nossa Senhora, a gente percebe que Nossa Senhora, Uhum. ela não teria esse tipo de linguagem para falar dos filhos dela e talvez dos sacerdotes, né? Por mais que, como igreja, como sacerdote, nós às vezes passamos por muitas situações difíceis hoje no contexto de igreja, mas Nossa Senhora é a nossa mãe. Então, assim, e o olhar dela para nós e os conselhos dela para nós é o conselho de mãe. Então, nos evangelhos a gente vê como Nossa Senhora fala com os apóstolos. A gente percebe como Nossa Senhora, quando ela dirige alguma coisa ao próprio Jesus, as atitudes dela. Então, essa mesma atitude é o que ela tem conosco, entende? Então, não Entendi. seria uma mãe com uma linguagem de castigo, uma linguagem querendo, talvez, assim, que nós acreditássemos que o mundo iria ser destruído, etc. Nada disso. Entendi. Padre, tem algumas perguntas aqui. Catiúcia, ela Uhum. está perguntando se há milagres confirmados pela igreja associados agora dessa fonte, à água desta fonte. Sim, existem. Inclusive, tem relatos de pessoas. Inclusive, o pai do Maximino, já melhor esclarecer, o pai do Maximino, ele sofria de uma asma muito profunda. Uhum. E quando ele subiu a La Salette, ele tomou a água da fonte. Quando ele desceu, ele percebeu que estava curado. Então, foi a primeira pessoa que recebeu a cura. E tem muitos outros relatos, né, de pessoas que tinham doenças incuráveis e que tomaram daquela água e foram curadas. Inclusive, tem um padre que está escrevendo um livro sobre isso, sobre os Tem, um- milagres de La Salette. tem uma outra pergunta aqui da própria Catiúcia. O que ocorre com as Uhum. crianças após aparições? Como fica a vida delas? Pronto, por exemplo, a gente sabe que Bernadette de Lourdes ela virou santa e tudo mais. O Uhum. que aconteceu com essas crianças futuramente? Posteriormente, na verdade. Então, o Maximino, ele morreu muito jovem, com 39 anos. Ele faleceu. Ele tentou ser padre, não conseguiu. Sofreu muito, né? Por causa que, assim, a gente conhece, a psicologia ampara a gente nesse sentido. Então, quando você não tem uma Uhum. estrutura familiar que te ajuda e que te apoia, o teu sofrimento é muito maior. Então, por mais que ele teve a graça de ter conhecido, de ter visto Nossa Senhora, de ter recebido uma mensagem dela, ele também era extremamente frágil e muito humano. E ele não conseguia tomar decisões profundas na vida dele. Então, assim, ele tentou ser padre, não conseguiu. E tudo aquilo que ele buscou, tentou ser médico também, não conseguiu. E como ele tinha esse problema de saúde, esse problema nos pulmões, ele morreu muito cedo, mas antes de morrer, ele subiu a montanha de La Salette e relatou mais uma vez a mensagem e dizendo que toda a força que a mensagem teve na vida dele e pediu que o coração dele fosse colocado no santuário. Então, a partir do momento que ele faleceu, alguns anos, eles retiraram o coração dele e colocaram na basílica. Hoje, se a gente visita o santuário, quando a gente entra na basílica, lá do lado do altar, está o coração do Maximino. Mas não tem nenhum processo de, eh, de beatificação e de canonização Uhum. do Maximino. E a Melânia também é mais ou menos parecido. Então, assim, a falta de estrutura familiar na vida daquelas crianças e o apoio, talvez, psicológico que elas precisavam, fizeram com que elas sofressem muito e não conseguissem firmar naquilo que elas tinham como propósito de vida. A Melânia, ela tentou ser religiosa, né? As irmãs tentaram educá-la na vida religiosa para que ela seguisse. Ela passou por várias congregações Uhum. e por fim, ela acabou falecendo em Altamura, na Itália, e o corpo dela se encontra na Itália. E antes dela falecer, ela ajudou uma Padre, só um instante, congregação. só um instante, desculpa, faltam 10 segundos, vai encerrar aqui a live, aí eu inicio outra só para a gente concluir essas partes, tá bom? Ok, pode ser.
Pronto, tá? É porque tá